Hoje eu quero falar sobre o tema quebrando ciclos. Eu não sei você, mas muitos de nós experimentamos alguns ciclos na nossa vida. E o pior, se você olhar para trás um pouquinho, quando eu falo assim, uns 50 anos, 70 anos, você vai estudar a sua linha de linhagem familiar, você vai vendo que na sua história familiar, ciclos se repetiam. E o meu desejo nesta noite, creio, trazendo direto do trono de Deus, esse é meu desejo, trazer entendimento para mim, para você, para quebrarmos alguns ciclos que muitas vezes, vou te mostrar na palavra, não são de Deus para nós. Vem de uma linhagem que começou lá no Éden, produzida pelo pecado, que entrou na determinada situação da nossa linhagem familiar, e muitos de nós colhemos hoje, escuta, quem está comigo, diga amém, aquilo que nós não plantamos. Colhemos algo, fala, mas eu não plantei, mas você colhe. Aí por isso a importância de você escutar o que eu vou falar sobre quebrar alguns tipos de ciclos, porque muitos de nós passamos dificuldades, lutas, temos hábitos ruins. Quantos conhecem pessoas que têm hábitos muito ruins? Todos nós sabemos, né? Ai de nós, né? Hábitos, e muitas vezes esses hábitos não começou conosco. São hábitos que de repente você está bem, de repente você entra numa situação e você vai nela, você vê e vai estudar, a sua história familiar demonstra que as suas gerações passadas também tinham aqueles hábitos, tinham aquelas lutas, tinham aquelas dificuldades. E ciclos vêm se repetindo por gerações, mas nessa noite eu creio na intervenção de Deus sobre nós, trazendo entendimento, trazendo fé, para que ciclos malignos sejam quebrados das nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. É assim que eu creio. Então, começando a palavra de Deus, estudando de maneira muito específica, muitas vezes as pesquisas naturais mostram, eu estava vendo aqui, que a nossa linhagem sanguínea, vou chamar assim, o nosso DNA, muitas vezes já vem contaminado, escuta aqui, não ofende comigo não, mas de nascença, irmão. Muitas vezes, de repente, você já vem predisposto, predeterminado, com determinadas situações na vida que é natural, você não precisa nem estudar, você já nasce sabendo, ou já nasce gostando, já nasce envolvido. Por quê? Porque a nossa linhagem, muitas vezes, ela já vem contaminada, e de repente você entra num ciclo que os seus antepassados entraram, e de aquela área começa a fazer parte expressiva da sua vida, e começa a dominar a sua vida. A hora que eu comecei a ver que muitas vezes a nossa linhagem sanguínea, muitas vezes vem carregada, com o DNA, escuta, da depressão. É um exemplo. Tem famílias que você olha a história, são famílias deprimidas, ou pessoas daquela família deprimida. Eu vejo pelos meus pais, os meus avós paternos vieram da Itália. Então os meus pais, né, filhos de italianos, nós somos criados. E quando o meu bisavô veio da Itália, na Itália, quem conhece um pouco a Europa, em específico, muito voltada ao catolicismo, muito religiosa, mas voltado a determinadas tradições do catolicismo, veio carregado com certas, nesta linhagem de adoração ao nosso Deus, mas adoração a ídolos, voltado para aquela linhagem. E assim, o meu bisavô veio, criou seus filhos no Brasil, e de repente nós podemos ver na nossa linhagem familiar, eu vejo na minha linhagem, falando dos meus avós, com os irmãos dos meus avós, eu vejo linhagens que tomaram caminhos totalmente diferentes. Porque, por exemplo, o meu avô, quando ainda jovem, ele teve, até vou falar isso um dia, eu acho que eu já preguei uma vez só sobre isso, acho que nem foi aqui, foi num outro lugar que nos chamaram para pregar, falar sobre linhagem familiar, herança geracional. O meu avô, só para você entender uma coisa, quem ainda está comigo, irmã? Jovem, filho de italiano, branco, muito branco, do olho claro. A minha avó, muito bonita, muito branca, de olho muito claro, reluzente, chamando a atenção, morando no interior de Minas Gerais, morando na roça, que vieram da Itália, trabalhando na roça e viveu na roça.
E assim, todo com aquela bagagem, tudo aquilo que veio da herança dos pais italianos, aí depois e veio vivendo, vivendo um país também voltado para determinadas práticas e vícios e costumes e usos familiares, de festas e de bebidas e de tanta coisa. Eu lembro meus pais contando, meu irmão mais velho é muito estudioso nesta área, contando que num determinado momento, o meu avô, ainda garoto, já casado, recebendo toda essa linhagem do passado, do DNA de um determinado estilo de vida, foi para uma festa de roça. Hoje talvez não tem tanto, mas no passado tinha muita festa de roça, irmão. E era famosíssima as festas de roça. E ele foi. E chegou naquela festa. Você se envolve com tudo quanto é tipo de coisa, mesmo naquela época, principalmente a bebida e determinadas atitudes e comportamento. Eu sei que num determinado momento, naquela festa, muita gente envolvida, alguém começa a se engraçar com a minha avó. Muito bonita, chamava atenção, e meu avô viu aquele ambiente, e já com os filhos, alguns juntos, já, os mais velhos, tive 8, se eu não me engano, 8 ou 9, acho que 8 filhos, o vovô Chico, né, mãe? 8 filhos, a maioria já nascido, mas e ele naquele ambiente, ele começou a se sentir muito desconfortável, mas era comum, você vai para uma festa, comum, sua esposa muito bonita, comum, as pessoas vão mexer, comum começar a ter briga, comum você arrancar para não falar nada, falar só o facão da cintura, comum. Mas meu avô lembra a história, para resumir, que ele fez algo muito interessante. Quando ele percebeu aquele ambiente, que era comum, fazia parte da história da maioria de pessoas como ele, principalmente vindo da Itália, sendo questionado, sendo confrontado como um estrangeiro numa terra, ele pegou a minha avó, diante daquele desagrado ali, pegou os filhos, foi para casa, não abriu a boca, falou, vamos embora para casa, vamos embora, todo mundo para casa, saiu do meio da festa e foi para casa, morava na casa de roça, entrou para dentro da casa de roça, fala o meu irmão mais velho que estudou sobre isso, fechou a porta, tirou o facão da cintura e pegou a porta fechada, com o facão ele riscou a porta. Ele fez uma cruz na porta pelo lado de dentro da casa dele. Falou, a partir de hoje, mais nunca eu subjugo a minha família na minha linguagem, ao ambiente que nós estamos vivendo. E ele falou para a mulher e para os filhos, a partir de hoje, tirou o facão, com a porta fechada, fez a cruz, riscando o facão na porta de madeira. E a partir daquele momento, um ciclo na vida dele, de influências, de hábito, de uso, de costume, de bebedeira, de traição, de envolvimento com a mulher dos outros, aquela situação mascada que naturalmente é comum para alguns no mundo, aquilo foi quebrado. Falo isso por quê? Porque daquele momento que meu avô jovem para frente, se você olhar a linhagem dos irmãos dele, é totalmente diferenciada, porque alguém teve um entendimento e quebrou um ciclo. Quantos estão me escutando? Diga amém. Meu avô se converteu, automaticamente seus filhos todos se converteram, eu sofri fruto disso, netos convertidos, bisnetos, tataranetos, tudo servindo a Deus, e os outros irmãos, um deles que eu conheci bem, o tio Nicola, que assim, tem misericórdia, um italiano bruto, cheios de vícios e ciclos ainda influenciados, que não quebrou, viveu uma história totalmente diferenciada até o dia da morte. E os seus filhos e os netos viveram tudo. E os poucos que tem hoje ainda têm o reflexo da escolha ruim de não quebrar um ciclo maligno na vida deles. Quanto está comigo? Diga amém. Por isso a importância, num dia eu vou falar talvez um pouco mais sobre isso, da nossa família específica, por isso a importância de entendermos que ciclos de depressão, ciclos, talvez aquele sentimento de raiva, de ira, de vícios, de pensamentos negativos, muitas vezes são heranças familiares, que nós só faz parte daquilo que está na linhagem do nosso sangue. E se eu perguntar aqui, com certeza todos nós conhecemos famílias que lutam por gerações, com situações da mesma forma, bebida, no álcool, drogas, traição, divórcio, assassinato, morte prematura, enfermidade. Quantos estão escutando o que eu estou falando? Gerações.
Esses dias eu escutei assim, de alguém, por exemplo, que o esposo morreu, os filhos morreram, os homens vão morrendo, e tudo novo vai morrendo, ou morre de acidente, ou morre de morte matada, ou morte morrida, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E de repente as pessoas acham que é normal, e não é, porque Deus nos estabeleceu de forma diferente, nós não somos como todo mundo. Quanto está comigo, diga amém. Se nós entendermos que fomos criados para viver uma nova história, nós temos o poder em Deus de quebrar ciclos malignos, que nós não plantamos, mas estamos colhendo por causa da linhagem geracional, que nós podemos quebrar a sua influência sobre nós. E esse é o meu desejo nesta noite, de transmitir isso para você. Porque esses ciclos malignos, como eu te falei, podem perdurar gerações, e eu vi a geração dos irmãos do meu avô viver até o fim de vida. Vivi, aqueles que não ficaram, né, pirel da vida, assim, sofreram acidentes que os deixaram dessa forma. Nós sabemos disso. Eu falei, gente, mas não tem, é só você olhar. Se nós olhar 50 anos na história da minha família, eu tenho 60, volta 60 anos. Eu vou ver que aqueles que não tiveram a oportunidade que eu tive, de um avô que teve o entendimento de falar, eu quebro essa maldição familiar, esse DNA, essa dependência do mundo, esse jugo desigual, essa interferência da bebida, do vício, da droga, da separação, da confusão. Eu quebro isso aqui. Os pais não fizeram. Passaram uma herança totalmente diferenciada para suas gerações futuras. Vou te falar de maneira muito clara, esse ciclo de influência maligna, essas maldições hereditárias, esse DNA contaminado, ele pode perdurar gerações. Quem está me escutando, diga amém. Até que, fala com o irmão do lado, até que, aqui que entra o ponto que eu quero pregar, até que se levante alguém, como meu avô se levantou há 70, pelo menos, não, 90 anos atrás, pelo menos, 100 anos talvez, que meu pai era menino, quase 100 anos atrás, e falou, chega. Porque se nós não chegarmos ao entendimento que cabe a mim e você, a coisa pode não ter começado comigo, mas uma coisa eu sei, ela vai parar comigo. Eu não vou passar isso para os meus filhos, não vou passar isso para os meus netos, não vou passar isso para as próximas gerações. Esses ciclos perduram até que alguém entenda, e fala, chega, eu vou quebrar esse ciclo em nome de Jesus. E eu quero te dizer uma boa notícia nesta noite. Em Deus nós temos a condição de fazer isso. Faz parte da herança de uma nova história, quebrarmos em Cristo Jesus essa herança maldita familiar. Quantos estão crendo comigo? Diga amém. A Bíblia nos fala que em Cristo Jesus nós somos o que, irmãos? Novas criaturas. Nós podemos recomeçar. Fala para o irmão do lado, você pode recomeçar. Você pode tratar o seu DNA maligno, que muitas vezes foi contaminado lá atrás, aquela célula malignazinha que foi lançada, e ela tenta, como sempre, chega numa certa idade, todos os seus familiares, avós, bisavós, os pais, os seus irmãos passaram naquela idade, passou a mesma coisa, você fala, pode ter passado, mas para comigo agora, ninguém mais passa, eu quebro essa força, eu quebro essa influência. Nós somos uma nova criatura, nós podemos escrever uma nova história. Você crê comigo, igreja? Diga amém. Nós podemos deixar uma bênção, uma herança de bênção, de vida, de esperança, de paz, de alegria, de saúde mental, de saúde familiar para as nossas próximas gerações. Você crê nisso? Diga amém. Talvez o nosso meio, não só você, mas muito perto de você, pode ter pessoas que não conhecem o que é uma bênção familiar geracional, o que não conhece é o que ter avós saudáveis em todas as áreas. Você não conhece o que é ter pais saudáveis. Infelizmente, talvez na nossa geração, tem muitos aqui comigo me escutando, que não conhecem o que é ter uma família saudável, equilibrada, família centrada, convicta, com referência, de valores, de princípio. E você nasceu no meio disso, você fala, eu faço parte, essa é a minha história, esse é o meu DNA. Não, ele pode ser mudado hoje. Como eu te disse, ele não começou em você, mas ele pode parar hoje essa maldição de desestrutura familiar, de divórcio, de enfermidades, de falta, de necessidade, de escassez, de pobreza. Quando está comigo, diga amém, irmãos. São heranças que nós recebemos.
A hora que eu comecei a ver, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu vou declarar em nome de Jesus que eu e você, quem está comigo, diga amém. Nós somos a exceção, nós não somos como todo mundo, porque nós temos em Deus a condição de quebrar um ciclo que vem atuar da nossa família, talvez por gerações. Se você não entender que você tem a condição de ser uma exceção, fala para o irmão do lado, você pode ser uma exceção na sua família hoje. Você não é ovelha negra, irmão. Você conhece aquele ditado, ovelha negra? Não, eu sou a branca. No bom sentido, a branca fala da luz, negra fala das trevas. Não estou falando de gênero e de cor de pele, estou falando do mundo espiritual, chamado a ovelha negra, que é influenciado pelo maligno. Estou falando, nós podemos ser a ovelha branca, a luz de Deus brilhando em nós e através de nós. É assim que eu creio. Agora lê comigo aqui, deixa eu mostrar na Bíblia. Quem ainda está comigo, diga amém. Olha aqui o livro de Números, lá no Velho Testamento, capítulo 25, alguns versos. Vou começar com o versículo 1 de Números 25, uma história maravilhosa, envolvendo muito claro isso que eu estou falando para você. Habitando Israel, vai acompanhando outra tradução, mas se achar que eu estou lendo, fica mais fácil, eu nem sei qual é aqui, mas vai pesquisando aí, meu filho. Habitando Israel em Sitim, começou o povo, falando os filhos de Deus, a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 2. Falando dessas filhas, elas convidaram o povo, os homens, ao sacrifício de seus deuses, que não era mais o nosso Deus. Começou a contaminação, começou a mescla, começou a mistura, começou a perder o foco. Aí a Bíblia vai discorrendo. Elas convidaram o povo ao sacrifício aos seus deuses. E o povo começou a comer e se inclinou aos seus deuses, aos deuses dela, daquelas moças. Juntando-se Israel, fala, é o povo de Deus aqui, irmão, a Baal Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Traduzindo, o povo de Deus estava de boa, de repente eles se ajuntam com uma nação pagã, de repente eles se envolvem, os homens com as mulheres daquela nação, de repente eles passam a adorar, a servir, a usos e costumes que não eram conduzidos pela direção da vontade de Deus, e de repente tudo vira aquela mescla, de repente aquele DNA é contaminado, aquela nação é contaminada, as famílias são contaminadas, e a ira do Senhor se levantou contra o seu próprio povo, diz a Bíblia. E o estudo vai discorrendo aqui alguns versos, que por causa dessa atitude, por causa da ira de Deus, veio uma maldição, uma praga sobre aquela nação, e o versículo 9 vai falar que cerca de 24 mil pessoas tinham morrido já, por causa do lugar que eles entraram. Quem ainda está comigo, diga amém. Isso é só o começo. O povo estava de boa, começou a contaminar o sangue, o DNA, se contaminar com outros relacionamentos pagãos, e de repente a história muda, de repente a maldição vem, de repente as pessoas começam a morrer, 24 mil já tinham morrido, fala o versículo 9. Olha o versículo 6, vou voltar no 6. Ao ponto que chegou, e eis que um homem, dos filhos da onde, irmão? O que diz a Bíblia ali? Então quer dizer, um servo de Deus, teoricamente, filho do povo de Israel, veio à sua cidade, vou trazer aqui, e trouxe aos seus irmãos uma medianita. Então, quer dizer, além de envolver e se contaminar, ele trouxe aquilo para dentro de casa, para dentro da nação. Ele trouxe perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Traduzindo, já não era só sair da igreja para fazer festa lá fora, do que não presta, na linguagem de hoje. Não é só tentar tampar o sol com a peneira, dar uma de santo lá fora, de santo aqui dentro, e lá fora da moda do outro, solta a franga, né? Roda a baiana, deixa o trem quebrar. Ele trouxe a Bíblia, diz a Bíblia que ele pegou uma dessas mulheres e trouxe diante de Moisés, de toda a congregação. E a Bíblia fala que eles estavam chorando, passando na porta da tenda, com certeza por causa da destruição e morte que já tinha havido por causa da atitude deles, que eles tinham feito. Mas é interessante que quando esse homem fez isso, algo aconteceu. A hora que eu comecei a ver, falei, Senhor, tem misericórdia. Foi nesse ponto que alguém entendeu que eu gostaria que nós pudéssemos entender nesta noite.
Alguém entendeu, falou, peraí, o trem estava bem, de repente, como se fosse a nação de Israel, entrou de novo o DNA da contaminação, o DNA da dúvida, o DNA de tirar os olhos de Jesus, aquele DNA contaminado com o pecado, da reclamação, da murmuração, da traição, do desejar aquilo que Deus não dava, o desejar da fruta que Deus falou não come, e foi entrando aquele DNA e veio, e a maldição veio, pessoas começaram a morrer, mas diz a Bíblia que naquele momento um jovem resolveu fazer o que eu chamo você e eu para fazer nesta noite. Lê comigo Números, versículo 7 aqui, de Números 25. Vendo isso, Finéias, fala comigo, Finéias, para as mulheres grávidas, aí, um nome bonito para os meninos, ó. Finéias, filho de Eleazar, que era filho de Arão, o sacerdote. Diz a Bíblia que levantou-se no meio da congregação, traduzindo, aquela contaminação mundana de estilo de vida, de abominação a Deus através da adoração a ídolos, tinha trazido para dentro da igreja, para dentro de casa, para dentro da família. Ele levantou-se no meio de todos e, pegando uma lança, foi após um homem israelita, quer dizer, o seu irmão, até o interior da tenda, que já estava dentro de casa, dentro da tenda com a mulher, fazendo aquilo que estava desagradando, ofendendo, entristecendo o coração de Deus. E o atravessou com aquela lança, o homem israelita e a mulher. E a ambos pelo ventre, de fora a fora. O que diz a Bíblia na parte final? Então, a praga cessou de tudo, sobre os filhos de Israel. Quanto pode dar glória a Deus? Traduzindo, a partir do momento que aquele jovem falou, chega de dor, chega de sofrimento, chega de morte, chega de entristecer Deus, chega de contender com o meu Deus, chega de quebrar princípio, chega de chamar maldição, chega de viver uma vida que Deus não tem para nós. E ele tomou uma atitude e rompeu com aquilo, diz a Bíblia, que a praga parou instantaneamente. E eu estou crendo para mim, para você hoje, quem está comigo ainda, diga amém. Esse jovem pôs um fim numa praga, numa maldição que estava assolando a nação. E eu estou crendo, estava orando nesta manhã, hoje à tarde, sobre isso. Que hoje, alguns de nós podemos pôr fim em algumas pragas, maldições, usos e costumes, influências, DNA de sangue contaminado, uma cadeia de herança maligna contaminada. Quantos estão crendo comigo que hoje você pode pôr fim nisso? Diga amém. Estou crendo, eu falei, Senhor, tem misericórdia, traga o entendimento, vamos pôr fim nisso. Eu estou crendo que Deus vai levantar no nosso meio pessoas que vão entender e vai falar como esse irmão, esse jovem fez aqui. Esse jovem falou, chega, não quero mais, não aceito mais esse Finéias. Chegou o fim, eu não aceito mais que praga, maldições, vícios, hábitos, heranças malignas possam assolar, escravizar a minha família. Quanto você crê, irmão? Diga amém. É uma atitude de entendimento, é uma atitude de fé. Esse homem declarou, ele creu, declarou, ele agiu, ele trouxe de volta a bênção de Deus sobre ele e a sua casa. E nesta noite, eu e você podemos atrair os olhos de Deus com essa mesma atitude de entender e falar, Senhor, chega. Quantos de nós vivemos, eu sou um pastor, eu converso com muita gente, situações que vêm se repetindo ciclo após ciclo, após ciclo, após ciclos familiares. E as pessoas, muitas vezes, com mais fé que a gente entende, que crê e que quer liberar uma palavra de bênção, elas não entendem que é uma posição pessoal, é um espaço pessoal, uma convicção pessoal de quem tem a legalidade sobre aquela herança familiar, não é momentânea, como o meu avô fez. Ele sabia, no entendimento pouquíssimo que ele tinha, meu avô não sabia nem ler, se tornou um pregador. Para ele pregar, ele pedia pessoas para ler o verso da Bíblia e Deus trazia para ele a palavra para ele ministrar. Era assim que ele pregava, é assim que ele lançou a semente para os seus filhos. O meu pai foi um desses, um exímio ministrador da palavra, alguém também com pouquíssimo estudo, mas uma graça e um favor, porque alguém entendeu e chegou o momento e falou, chega, eu não mais aceito uma vida fora da vontade de Deus, eu não mais aceito uma vida subjugada pelo pecado, eu não mais aceito uma vida influenciada pelo pecado. Quando está comigo, diga amém. Será que você entende que eu e você temos a chance de fazer isso hoje sobre as nossas vidas? Começando conosco e liberando sobre os nossos filhos. Você entende isso? Diga amém, igreja.
nós podemos atrair os olhos de Deus como este jovem atraiu, e fazermos a diferença para as próximas gerações. Olha do versículo 10 a 13, olha aqui a resposta de Deus pela atitude desse jovem. Se você começar a ler a Bíblia, é tremendo, irmão. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Elsazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que o meu zelo não consumi os filhos, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que eu lhe dou a minha aliança de paz, falando àquele jovem, e a ele e a sua descendência depois dele, eles terão aliança de sacerdote perpétuo, irmão. A história foi mudada eternamente sobre aquela família, porque teve zelo para com seu Deus, coisa tremenda, e fez expiação pelos filhos de Israel. O que é expiação? Ele tomou uma atitude, ele pagou, ele tomou a frente, ele falou: chega, eu não mais aceito, eu confronto, eu quebro esse vício, eu quebro essa maldição, eu quebro essa influência, eu purifico este sangue pelo sangue do Cordeiro, da minha família. E a resposta de Deus foi tremenda. Queria que você entendesse algo. Quem está aberto a me escutar ainda mais um pouquinho? Diga amém. Nós temos de Deus tudo que nós precisamos, a capacidade e o poder, pelo nome de Jesus, para quebrar esses ciclos malignos. Você crê nisso? Então, que você não saia daqui nesta noite carregando esses ciclos que muitas vezes têm roubado. Falo os ciclos que influenciam todas as atitudes contaminadas pelo pecado. Nós temos de Deus. Todas essas maldições que têm nos amarrado e limitado por gerações. Tem pessoas que estão junto conosco que são limitados por gerações. A sua família é limitada a um ponto, a um teto. Não abre o entendimento, não abre a visão, não abre as conquistas. Talvez vive naquela mediocridade, não no sentido maligno, mas de limitação. E Deus tem muito mais para mim e para você. Você crê nisso? Diga amém, irmão. Eu estou falando para alguém que nasceu numa roça, literalmente, né? Eu nasci no hospital, mas fui para a roça morava na roça, fui para o hospital para nascer, voltei para a roça. Lá no interior de Minas e pertinho de Uberlândia. E Deus tem me dado a oportunidade de literalmente conhecer o mundo, irmão. E dos 5 lá de casa eu era o mais assim, limitado. Não sei se eu saí de si de vez em quando, ou se o si saía de mim. Você sabe como é que era o negócio? Assim, aquilo mais limitado. E de repente Deus abre um entendimento, abre uma condição, abre conexões, abre relacionamento para você experimentar aquilo que você nunca tinha imaginado. Então, nesta noite, Deus está querendo quebrar alguns ciclos nas nossas vidas. Você crê nisso? Diga amém. Deus está querendo quebrar algumas limitações das nossas vidas. Como eu te disse, que tem te limitado e te amarrado. Somos chamados para trilhar caminhos altos. Você crê nisso? Diga amém comigo, igreja. Somos chamados para ser cabeça e não cauda. Você crê nisso, irmão? Você vai viver da mesma forma. Somos chamados, diz a Bíblia, para emprestar e não tomar emprestado. Ah, pastor, então tem chamado de agiota? Não. Você tem chamado de ter para sobejar. É é o coração que nós temos desta igreja, faz parte da identidade nossa. Eu quero que seja uma igreja que não usa o povo para edificar a instituição. Quem está me escutando, diga amém. Mas usa a instituição para edificar o povo, para abençoar, sermos abençoadores. Quem está comigo, diga amém. E para isso você tem que entender que Deus te chamou para prosperar, para ser bem-sucedido, para ter dinheiro para queimar, não, para ter dinheiro para ser mais bênção, para ter dinheiro para fazer a diferença, para ter dinheiro para ajudar as pessoas a dar o primeiro passo, a sair do lugar muitas vezes onde elas estavam presos, amarrados. Então nós somos chamados para emprestar, diz a Bíblia, e não para tomar emprestado. Somos chamados para a vida e não para a morte. Você quer falar glória a Deus? Somos chamados para ser Finéias da nossa geração. Quantos podem falar aleluia por isso, irmãos? Então seja.
Seja o Finéias da sua geração, seja o Finéias começando na sua casa, seja o Finéias da sua empresa, seja o Finéias no ambiente onde você tem controle, domínio ou influência. Não aceite, toma posse das verdades de Deus. Fala, eu não aceito, todos fazem, mas eu não sou assim, a minha fonte não é a mesma, a minha referência não é a mesma. Os meus valores não são o mesmo valor deste mundo. Vivo no mundo, mas não sou deste mundo. Não sou influenciado e não tenho a fonte neste mundo. Somos chamados e ungidos e capacitados para sermos diferentes. Você crê nisso, igreja? Diga amém. Então viva desta forma. Viva desta forma. Estava vendo aqui. Nós somos responsáveis pelas próximas gerações. Por isso que essa igreja chama geração Betel. Eu cuido da minha geração, mas meu desejo é que meus filhos vão muito além do que eu vou. Você tem isso para os seus filhos? Ou dá mal do outro, cada um preocupa com si? Aí você vai viver o ciclo. Talvez de bênção que seu filho vai experimentar e depois cai no mesmo ciclo. Vamos passar por tudo que meu pai passou para me poder chegar. Não. Libera bênção, libera favor, libera conexões celestiais. Ora para que seus filhos e netos sejam blindados, seja uma geração blindada da influência do mundo, de uma internet maligna que muitas vezes entra e contamina a mente, o coração, as emoções das pessoas e distancia de relacionamento saudável. Fica aquele relacionamento virtual, fantasioso, distante. Ora pelos seus filhos, agem dessa forma. Olha aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 4, lê comigo, 1 João 4, 4. O que diz a palavra de Deus? Filhinhos, vós sois de Deus. Você crê nisso, irmãos? Sua fonte é Ele. Tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que vem, ou do que aquele que está no mundo. Você crê assim? Então viva desta forma, se posicione como Finéias se posicionou. Começa a declarar correntes quebradas na sua família nesta noite, liberando você, liberando os seus filhos, liberando as suas gerações futuras. Começa a declarar atos e vícios malignos sendo destruídos. Começa a declarar que a ira não faz parte, não domina mais você. Tem pessoas que perdem o controle, se ira numa facilidade e perde o sentido, perde o controle. Começa a declarar, não, eu tenho sobre o controle da minha mente, das minhas emoções, do meu pensamento. Eu posso deixar pessoas equilibradas, abençoando os meus filhos de gerações futuras com o equilíbrio, com a sensatez, com a condição de ouvir de Deus. É assim que funciona. Começa a crer e a declarar nesse sentido. Fala, eu quebro a corrente da depressão, eu quebro a corrente do vício, eu quebro a corrente do suicídio, da miséria, do fracasso, sentimento de fracasso, de derrota. Tem pessoas que eu converso, alguns, graças a Deus, conseguem entender e abrem a mente. Da modo do outro, já falei sempre, se você não tem um carro e ora por um carro, o que você deve fazer quando você está orando por algo que você não tem ainda? Se prepara para aquilo que você não tem. Meu desejo sempre foi ter uma caminhonete grande. Eu gosto de caminhonete. Quantos gostam de caminhonete? Diga amém. Se você tiver uma sobrando lá grande, preta, ou cinza escuro, pode servir. E fala, não tem ninguém, eu gosto. Mas Deus, eu não tenho a caminhonete ainda, mas minha garagem, se Deus me der, ela já cabe. Por quê? Porque eu estou preparado para ela. Eu tenho o fiotinho da caminhonete, que é uma Saveiro. Igual meu irmão falava, eu vou orando e alimentando, um dia ela cresce, se torna uma caminhonete. Mas é assim que funciona. Estou brincando, mas é assim que funciona. Você vai crer, você vai declarar, você vai se preparar. Você vai declarar as bênçãos de Deus, segundo o seu limite, segundo o seu entendimento, segundo a sua fé. Começa a romper barreiras, a quebrar um ciclo de pobreza, de escassez, de limitação. Eu nunca posso isso, eu nunca posso. Pode sim, Senhor. Porque você em Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para mim e para você. Se foi possível para mim sair do Berlândia, Minas Gerais, e assim, o pé de todinho, correndo de cuequinha na rua até os 18, 19 aninhos, você sabe? Estou brincando. Eu era daqueles pés de Todd criado na rua, mamãe está ali, ela está envergonhada. Brincava nas praças só de cuequinha encardido, menino. Sabe aqueles meninos encardidinhos assim? Aí você fala, poxa vida, eu posso ter algo mais, eu posso ir além. Fala para o irmão do lado, irmão, você pode ir além, irmão. Quebra um ciclo.
limpa o seu DNA maligno que foi lançado lá atrás, talvez por falta de entendimento dos seus pais ou avós. Que o que você vive hoje não começou em você, aquela sensação de fracasso, de derrota, de incapacidade, não começou. Eu fui criado assim, pastor. Meu pai nunca conheceu isso, minha mãe nunca conheceu aquilo, nunca fez isso, nunca fez. Não, tem pessoas que talvez têm um costume familiar que não conseguem nem Caldas Novas. Eu tenho pessoas que conversam comigo, e pastor, eu não conheço nem Caldas Novas. Eu penso, por quê? Porque não quer? Não, porque eu não posso. Não tem condição. E eu penso, mas você tem vontade? Tem. Eu penso, aí você vai ver, o pai nunca saiu para nada, a mãe nunca saiu. E que desperdício, e vive naquela... Quebra isso em nome de Jesus. Não estou falando quem não gosta de viajar, que não viaja, irmão. Eu sou apaixonado em viagem. Dá alguém para acompanhar, você pode me chamar. Eu gosto. Quebra um ciclo. Diz a Bíblia. Nós temos uma herança. Eu deixo para os meus filhos, eu oro praticamente todos os dias de favor e graça, de conexões celestiais. Eu deixo para os meus filhos e declaro você crendo, quebrando um ciclo diferente do que está escrito, de abundância e não de escassez e de falta. Você crê nisso, irmão? Diga amém. Eu deixo uma bênção de uma medida recalcada, sacudida e transbordante da presença de Deus, do amor e do favor de Deus. Eu declaro a bênção de Deus de alegria, de paz, de esperança, de sonhos de Deus, sendo colocado nos corações meu e seu. Que você crê nisso? Diga amém, irmãos. Eu fui fazer a minha primeira viagem internacional da vida. Olha lá, hein? Internacional. Até puxar a língua na época, eu não sabia nem falar a palavra internacional. Talvez com 30 anos, sei lá, dessa fase, 28, 30 anos, primeira viagem minha. Aí interessante que hoje, passa algum tempo, o meu neto, que há menos de um ano, já conheceu 3 ou 4 países viajando. O que é isso para mim? Eu falo, Deus, que benção, que os meus filhos entendem que quem conduz e dirige é Deus. Quem tem planos e propósito é Deus. Eu só preciso estar aberto para cumprir os planos de Deus na minha vida. E tem países que Deus me falou que eu iria. Um deles é o Oriente Médio. Médio, fala? Não fui ainda. Não estou nem com pressa de marcar a agenda para lá também, não. Mas se Deus falou, porque Deus vai abrir a porta, Deus vai trazer conexão, Deus vai fazer algo, lógico, com cuidado e favor. Porque eu quebro um ciclo de limitação, de incapacidade. Eu lembro quando eu era jovem, para tentar ir no tal do Paraguai, que é na esquina, eu não tinha nem o medo, o risco, a incapacidade de daqui no Paraguai sair. Você está lá de tarde, irmão. Hoje, de carro. Pô, de avião você está em 1h15, você está dentro do Paraguai. Mas muitas vezes aquela mentalidade fechada, aquele ciclo de uma herança que Deus não tem para você. Seja livre. Quem está me escutando, diga amém. Seja livre. Seja livre, deixa uma bênção para as próximas gerações de medida recalcada, sacudida e transbordante. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 12:2, não vos conformeis, não fica preso ao que você recebeu do passado, que não condiz com as verdades da palavra de Deus, não se conforma, mas transforma pela renovação da sua mente, entendimento e fé das verdades do Senhor, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um inconformismo, não de insatisfação, de não aceitar a limitação imposta pelas circunstâncias ou por um DNA contaminado do passado. Quebra essa força na sua vida, deixa uma herança de mente renovada para os seus filhos e netos para frente, igreja. Diga amém comigo. Aprenda a crer e deixar, quebrando um ciclo de limitação. Libere uma fé para fontes de recursos, de provisão, de saúde para as próximas gerações. É assim que funciona. Ora, declara, crê, recebe a palavra de Deus. Diga não, eu não sou como todo mundo. Já falei, vou repetir. Eu não sou como todo mundo. Eu sou o Finéias vivendo o dia de hoje em nome de Jesus. Fica em pé comigo, já estou terminando. Quebra ciclos que heranças te produz viver ou limitar você nesta noite. E se você olhar na Bíblia, só para a equipe tomando postos, nós temos exemplos bíblicos disso, de pessoas que entenderam a atitude deste homem, já viveram isso também, deixou de experiência. Vou citar só uma. Jacó, por exemplo. Jacó, você sabe o que representa Jacó? A Bíblia fala, entre tanta expressão de Jacó, fala de alguém que tinha o DNA da desonestidade,
Tanto que casou como ele, levou outro, teve que trabalhar mais tantos anos, e vai só rolo, complicação, DNA da confusão, da contenda, da lei da vantagem, foi quebrando. Ele viveu assim, o DNA da desonestidade, do ser trapaceiro, de ser enganador. Mas diz a Bíblia que ele entendeu e quebrou, diz a Bíblia no vale de Jaboque, se eu não me engano, ele quebrou, falou, chega, não vivo mais. E Deus alterou não só ele, o ciclo de história de herança para os seus filhos, mudou o seu nome, o que estabeleceu de Deus, o que Deus tinha para ele, e não as gerações passadas. Faz sentido, irmão? Diga amém. Jacó passou a se chamar Israel, e o significado de Israel fala de homem justo, honesto, honroso, cumpridor da lei, temente a Deus. Quero que nesta noite você feche os seus olhos. Meu desejo é trazer uma ferramenta poderosa para você. É entender que você está no mundo e o mundo já no maligno. Entender que nós somos contaminados lá na criação pela desobediência de Adão. O nosso DNA do ser humano foi contaminado. E muitos dos nossos antepassados não entenderam e trouxeram essa herança, deixaram essa herança maligna para nós em áreas diferenciadas. Com certeza fizeram o melhor que eles podiam. E com certeza, como eu disse, muitos carregamos coisas que nós colhemos, frutos que nós não plantamos. Mas não começou em você, mas pode acabar em você, eu creio em nome de Jesus, me repito. Então fecha os seus olhos, enquanto os instrumentos ministram, eu gostaria de chamar a sua atenção, que Deus levante no nosso meio, homens e mulheres que têm um entendimento que Finéias teve, ainda um jovem, não sei a idade certa aqui, não estudei sobre isso, mas ele entendeu, falou, chega, muita gente morrendo, por causa de uma herança, de um desejo de contrariar Deus, desobedecer a Deus, de servir a outros deuses. Eu quebro isso aqui hoje. E o símbolo da morte daquele homem e mulher, israelita e aquela outra moça, foi o símbolo de quebrar um ciclo. Não mais haverá pragas e maldição em função de desobediência. E a história mostra que Deus o abençoou e as suas próximas gerações seriam diferenciadas por causa da atitude daquele homem. E nessa noite não é diferente, irmãos. Se você luta, ou se a sua casa, seu familiar luta com algo que não é de Deus para você, que você não entende assim, você não crê assim, mas você experimenta, nesta noite eu vou orar, crendo no nome de Jesus, que nós podemos quebrar essa influência e limpar esse DNA contaminado, e passar a receber uma liberdade em Deus, de andar, como eu disse, caminhos altos, trilhar caminhos altos, livres da influência do pecado e da morte, da influência da natureza humana, fazendo melhores escolhas, e obedecendo e direcionando as nossas vidas, segundo os planos e propósitos de Deus para nós, abrindo a nossa mente. As pessoas muitas vezes olham para nós, e alguns até julgam de maneira errônea, por não nos conhecer. O que eu experimento hoje é só porque o que Deus tem para nós, não é por nós, pelos nossos pais. Meu pai veio calçar uma botina com 15 anos de idade, morava na roça e andava descalço, mas quando ele entendeu que em Deus ele podia ter todas as coisas, ele deixou uma herança para os filhos de oportunidade e de favor em Deus, que hoje nós colhemos frutos disso que foi semeado lá atrás, com entendimento. Falou, chega de pobreza, chega de miséria, chega de escassez, chega de dor, chega de sofrimento, chega de limitação. E eu lembro a primeira vez que eu saí do país, meu pai me abençoando para fazer o que eu ia fazer. Eu abençoei meus filhos, hoje eu abençoo os meus netos, como uma demonstração da liberdade que nós temos em Deus, de cumprir um propósito que vai muito além do que nós conseguimos imaginar. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, diz a Bíblia, o que Deus tem preparado, está pronto para mim e para você que cremos nele. Senhor, eu declaro nesta noite sobre corações apertados, entristecidos, amargurados com situações diversas, de incertezas, de dúvidas, de dor, de sofrimento, de limitação, de enfermidades, de hábitos, usos e costumes que muitas vezes ferem, roubam, minam,
finanças, minam vigor, minam esperança, destrói relacionamento. Eu oro que nesse instante, pelo poder do nome de Jesus, as pessoas que estão ouvindo a minha voz possam ter o entendimento que no Senhor essa história pode ser mudada. No Senhor nós podemos quebrar e romper essa influência maligna que muitas vezes tem perdurado, como eu disse, por gerações. Ela para hoje nas nossas vidas. Não só em nós somos livres, mas declaramos a liberdade para gerações futuras através de nós, aqueles que temos influência e a legalidade sobre eles, em nome de Jesus. Que esse seja o entendimento de cada irmão e irmã nesta noite, em nome de Jesus. Se você pode, põe a mão no seu coração e ora, fala com os seus lábios: Senhor, eu declaro que eu sou o Finéias na minha casa, na minha família. Eu declaro que eu sou o Finéias nessa situação específica, e nomina ela. Qual a situação que tem afrontado e entristecido você? Começa a nominar: eu sou o Finéias no dia de hoje, e eu declaro em nome de Jesus, rompido um ciclo de dor, de sofrimento, de desobediência a Deus. Eu tenho em mim a promessa de uma herança tremenda nos céus. Eu me posiciono, eu me direciono para essa direção dos céus. Chamo a existência, a eternidade hoje, parte dela vivendo no dia de hoje, as bênçãos de Deus vivendo no dia de hoje, em nome de Jesus. Criando ambientes e oportunidades para que a glória de Deus se manifeste e o teu poder se manifeste no nosso meio, em nome de Jesus. Venha curando a mente, venha libertando os pés de correntes presas, venha abrindo o entendimento, Senhor Deus, transformando, Deus, trazendo de volta sonhos que foram perdidos. Eu peço, traga de volta sonhos que foram perdidos, traga de volta aquilo que foi drenado, as forças drenadas malignamente por circunstâncias de ventos e tempestades. Quebramos a sua força em nome de Jesus. Declaramos a liberdade em Deus, declaramos uma nova história sendo reescrita, declaramos céus abertos, declaramos a glória de Deus se manifestando no meio do teu povo nesta noite. Quando se recebe, diga amém, igreja. Levanta as suas mãos. Senhor, está aqui a tua igreja, a ti toda honra e glória. Nos entregamos ao Senhor. Muitas vezes sentimentos diversos nós carregamos, mas entregamos e abrimos as nossas vidas ao Senhor e lançamos fora tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor não tem para nós. Figuradamente, como o meu avô fez lá atrás, quase 100 anos atrás, nós declaramos: hoje é o limite. Pelo poder da cruz de Cristo agindo em nós, nós quebramos todo o ciclo de maldição lançada sobre o teu povo, lançada sobre famílias, divórcios, destruição, roubo financeiro, Deus, ataque no físico, na mente, dependências, vícios, drogas. Eu declaro quebrada a sua força, a sua influência sobre famílias, em nome de Jesus. Levante Finéias no meio da igreja, Senhor. Levante Finéias nessa geração, que possam fazer a diferença. Eu oro no nome santo de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Quando você recebe a palavra de Deus, dá glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos lá, vamos cantar uma canção. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei.
tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Aleluia. Quantos podem aplaudir a presença santa do Senhor? Amém, amém. Quero declarar aqui nesta noite, sobre a sua vida, que Deus tem uma nova história para você. Viva a plenitude daquilo que Deus tem para você. Não negocie, não abra mão. Fala para o irmão do lado: irmão, não negocie, não abra mão. Segura nas promessas de Deus e se levante como Finéias do dia de hoje dentro da sua casa, e você vai ver a bênção de Deus, filho. E medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes serão liberadas sobre você, e você vai ser levantado como testemunho vivo do Deus que nós servimos. É assim que eu creio. Então estamos terminados em nome de Jesus. Deus abençoe. Vai na bênção, vai na paz. Não esquece de passar ali embaixo, ó. Temos a nossa cantina funcionando. R$10 um pastel com refrigerante. Deus abençoe você. Grande abraço.